Igreja Adventista do Tingui, feliz ano novo. É muito bom estar aqui com vocês, sempre animados. Uma igreja de coração quente, caloroso. E é muito bom poder estar aqui com vocês. Também cumprimento nossos queridos amigos e irmãos que estão nos assistindo pela internet nesta manhã. Estão talvez até viajando, recebendo visitas, parentes, amigos em casa, nesta época de Ano Novo, de Réveillon. Que Deus abençoe vocês também. E se você talvez possa ter zapeado pelas redes sociais e encontrou as redes sociais desta igreja, eu acredito que Deus tem um propósito especial para a sua vida. Por isso, não só por conta disso, convido você a continuar aqui, curtir a página do Facebook, também se inscrever no canal do YouTube desta igreja, porque sem dúvida nenhuma você terá a oportunidade de estar acompanhando as programações realizadas por esta igreja, que sem dúvida nenhuma são enriquecedoras. Talvez possa ter alguém que tenha preferência de não estar necessariamente comemorando o Ano Novo, assim como é o caso do Natal. Nós também respeitamos muito isso e também desejamos que todos possam ser abençoados por Deus nesse início de ano e que a presença de nosso Senhor Jesus Cristo sempre seja constante ao nosso lado e nos corações de cada um de vocês. Deixem me apresentar um pouco melhor, principalmente para aqueles que ainda não me conhecem. O meu nome é Lucas Samuel. Podem me chamar de Lucas, podem me chamar como preferirem também. Atualmente estou residindo aqui em Curitiba. Eu era membro da Igreja da Cidade Industrial, aqui um pouquinho distante, mas eu estive até o ano passado em Engenheiro Coelho, estudando teologia no NASF. Então, retornei no início de 2021 para cá. Então, ainda estou em definição sobre um local, sobre uma igreja onde serei membro. Então, estamos aí procurando auxiliar as igrejas aí que procuram nos convidar. E é sempre uma satisfação estar aqui no Tingui, pessoal maravilhoso e convidativo. Se você tem a sua Bíblia aí em sua mão, talvez em seu celular, convido que abra em Levítico capítulo 23. Nós vamos ler a partir do verso 26. Levítico capítulo 23, a partir do verso 26 até o 32. Livro de Levítico, capítulo 23, verso 26, nós lemos assim. O Senhor disse ainda a Moisés: mas aos 10 dias deste 7º mês, será o dia da expiação. Façam uma santa convocação e humilhem-se. Tragam uma oferta queimada ao Senhor. Nesse mesmo dia, vocês não farão nenhum trabalho, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vocês diante do Senhor, o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar, será eliminada do seu povo. Quem nesse dia fizer algum trabalho, a esse eu destruirei do meio do seu povo. Não façam nenhum trabalho nesse dia. É estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem. Será um sábado de descanso solene para vocês, e vocês se humilharão. Da tarde do dia 9 desse mês, até a tarde do dia seguinte, dia 10, vocês celebrarão este sábado. Com a Bíblia aberta em mãos, convido-os para uma breve oração.
Obrigado, Senhor Deus, porque estamos com a Tua palavra em mãos. Pedimos que o Senhor esteja conosco e que ela possa, em Sua mensagem, ser compreendida de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Capítulo 23 de Levítico é um texto que foi especialmente escrito, principalmente ali, posteriormente à saída dos hebreus da terra do Egito, que foi conhecida como a casa ou a terra da escravidão, ou casa da servidão. Eles passaram ali, segundo o entendimento de algumas pessoas, 400 anos. Alguns divergem se esse período teria sido passado integralmente no Egito, ou se foram 215 anos, sendo que os 400 anos teriam, portanto, iniciado a partir do momento que Abraão começou a peregrinar na terra de Canaã. Após a libertação, ou melhor, no momento que marcou, portanto, a libertação dos israelitas do Egito, a primeira festa que eles celebraram foi chamada de Páscoa. Era uma festa que fazia parte do calendário religioso de Israel. Inclusive, vai estar passando aí aos poucos os slides aí para vocês irem acompanhando a sequência, ok? Então, eu não sei se já está tudo certo, mas quando estiver, podem me avisar aí por gentileza. O calendário bíblico, que não é necessariamente um calendário divino, um calendário de Deus, era o calendário voltado para os hebreus, para o povo israelita. Ele demarcava festas religiosas. Então era diferente de um calendário civil, por exemplo. Então, eram apenas festividades religiosas, semelhantes aos feriados religiosos que nós temos em nosso calendário atual. Ok? Então, existem vários feriados que são considerados religiosos, como é o caso do dia 12 de outubro. É um feriado tanto civil quanto religioso, apenas para deixar de exemplo aí para vocês. Então, o calendário bíblico, ele estabelece, gostaria de destacar aqui, em primeiro lugar, tempos sagrados, os quais o povo de Israel deveria se reunir para memorizar, descansar e celebrar. Embora os textos bíblicos que se referem a esses tempos aí, estejam espalhados pelos primeiros 5 livros da Bíblia, chamados de Pentateuco, eles estão sistematizados aqui em Levítico 20, mas também em Números 28 e 29, por sua vez, normatizam os rituais e ofertas que deveriam ser apresentadas em cada uma dessas festividades. Então havia a festividade, o povo deveria se reunir, e elas estavam contextualizadas todas no santuário, que também era conhecido como a tenda da congregação, o tabernáculo ou o santuário terrestre. Era mais de um nome para se referir àquela casa que Deus escolheu, portanto, para habitar em meio a seu. A incorreta compreensão desses tempos sagrados e de seus significados tem levado a 2 extremos significativos. O primeiro deles é o da subvalorização, que constitui no fato de que essas festas seriam apenas festas judaicas, sem o seu sentido bíblico abordado, apenas sábados cerimoniais, que foram pregados na cruz, sem qualquer valor, fora da nação,
de Israel nos tempos da Bíblia hebraica. E, inclusive, esse é um perigo que predomina nos dias atuais. A afirmação objetiva, extremamente objetiva, de que a lei cerimonial tenha sido cravada na cruz. No entanto, o próprio Cristo continua exercendo o seu ofício sacerdotal no santuário celestial. Apenas mais uma evidência de que é perigosa a afirmação de que a lei cerimonial teria sido abolida na cruz. Então, é necessário verificar, portanto, o devido contexto. E a segunda situação é o da supervalorização que transforma essas festividades religiosas numa verdadeira prova de discipulado. E muitas vezes esse perigo nos ronda dentro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se fosse algo de obrigatoriedade para todos os cristãos. Portanto, compreender o contexto desses tempos é importante. Além dos seus significados, que são de importância fundamental para cada um de nós, não apenas teologicamente, mas também do ponto de vista da missão. Afinal de contas, se a teoria não puder ser colocada em prática, ela não tem sentido, não somente para nós, mas para as pessoas que ainda precisam ouvir a mensagem do Evangelho. Por isso nós precisamos, antes de falar de cada uma dessas festas, compreender um pouco do conceito, mesmo que de forma geral, o conceito do tempo, e também tempo nas Escrituras. Em primeiro lugar, gostaria de destacar que o tempo para os egípcios consistia que eles pouco pensavam nesse aspecto em termos conceituais. Eles não estavam preocupados com noções como passado, presente e futuro. Tudo que eles viviam em sua dependência do rio Nilo estava então relacionado com o recorrente ciclo de vida. Já os pensadores gregos, antigos pelo menos, dentro do mesmo modelo, no caso da observação natural, enxergavam o tempo como uma realidade circular ou cíclica, no qual todos os eventos retornavam de maneira repetitiva e eterna, como se fosse realmente um ciclo. E essa é uma concepção que é encontrada entre certos povos praticamente quase do Extremo Oriente, como é o caso dos hindus. A concepção bíblica, ao contrário destas, é de uma história e tempo que possui um início e que se movimenta em direção a um fim, no qual os eventos não retornam factualmente. Então, o que no passado ocorreu, fica no passado. Não é necessariamente aquela mesma compreensão no sentido de o que ocorre em Vegas, fica em Vegas. Isso é outra compreensão. Mas o que ocorria no passado não era trazido de volta. No entanto, paradoxalmente, Deus agia de uma forma um tanto diferente, porque Ele não apenas incentiva, mas também requer que os eventos do passado sejam revividos uma e outra vez. Como que nós vamos resolver isso, portanto? Então, por meio de uma concepção não linear, não em sequência, não em linha reta, nem tampouco em formato cíclico, mas uma concepção espiralada.
que é justamente essa, a qual não são os eventos em si que retornam, mas o seu tempo, a sua lembrança. Isso permite que nós vivenciemos novamente os seus significados. E também a lembrança, enquanto nos mantém seguindo na ascendente espiral, em direção à meta que foi estabelecida por Deus, que é justamente o reino futuro. E esse reino futuro constitui basicamente uma restauração, um restabelecimento. E isso se dá pelos tempos sagrados, pelas festividades. Agora que nós entendemos isso, nós podemos colocar aqui que Israel possuía 8 tempos sagrados ao todo. O sábado semanal, a Páscoa, os pães ázimos, primícias, as semanas, que também era conhecida como Pentecostes, as trombetas, o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Então nós temos aqui, primeiramente, o sábado semanal, que é destacado, um tempo especial, e diferentemente das outras festas, ocorria com frequência e ocorre semanal. As outras festas aconteciam anualmente. Essa diferença precisa ser compreendida. Então, cada festa tem o seu significado. E percebam que uma vai somando a outra. Nós vamos entender isso melhor aqui. Em relação a um plano universal e profético do plano de Deus para salvar o ser humano. Dessa forma, então, além de um significado contextual para o povo de Deus que celebrava essas festas na época do Antigo Testamento, elas passam a assumir um significado abrangente ao longo da história, tipificando inclusive e sobretudo alguns aspectos da obra salvífica de Jesus. Então, sem detalhar aqui as festas no seu plano histórico, vamos então planificar seus cumprimentos proféticos no mais amplo contexto da obra da salvação. As primeiras 4 festas estão relacionadas então com a primeira vinda de Jesus Cristo. Neste caso, a Páscoa, pães ázimos, primícias e Pentecostes. E as 3 últimas estão se relacionando com a segunda vinda de nosso Senhor. Inclusive, se vocês acharem mais conveniente para conseguirem memorizar os nomes, lembrem-se que as primeiras 4 festas começam com a letra P. E 2 das últimas 3 começam com a letra T. Exceto, então, portanto, o dia da expiação. Então, a primeira delas é a festa da Páscoa. De acordo com Levítico 23, versos 4 e 5. Essa festa foi instituída quando o povo de Israel foi libertado da escravidão egípcia, de acordo com o relato de Êxodo capítulo 12. Um cordeiro era morto no dia 14 do primeiro mês desse calendário hebraico que eu me referi ao início desta apresentação. Então perceba que existe uma diferença entre esse calendário hebraico e o nosso. Que justamente por ocasião do final do nosso mês de março, começo de abril, eles fazem aí uma celebração de início de ano. Dessa forma, era uma festa que representava, portanto, em seu
cumprimento mais literal, no momento em que Cristo foi morto como um cordeiro. Aí nós temos também de referência 1 Coríntios 5, verso 7 e 1 Pedro capítulo 1, versos 18 e 19. Então, na tarde da sexta-feira, justamente antes do pôr do sol, no horário do sacrifício da tarde, Cristo morria pelos pecados da humanidade. E para prefigurar, para anteceder, para fazer uma referência do futuro, um cordeiro era sempre morto nessa ocasião. Lembrando que essas festividades não interrompiam a rotina diária do santuário terrestre. Sempre era morto um cordeiro às 9 horas da manhã e outro às 3 da tarde, independentemente do dia que fosse. A segunda festa, como vocês podem ver, era a dos pães asmos, de acordo com Levítico 23, 6 a 8, e ela acontecia no dia seguinte à Páscoa. Então, por exemplo, se a festa da Páscoa acontecia num primeiro dia da semana, os pães asmos seriam no segundo dia. E percebam que todos esses dias eram sábados. Então não acontecia o trabalho rotineiro do povo. Isso precisa sempre ser lembrado. Então, no dia 15 do primeiro mês, começava um período de 7 dias, uma semana, em que o povo deveria comer o pão sem fermento, além de oferecer a oferta queimada ao Senhor, de acordo lá com o que está prescrito no livro de Números 28 e 29. Então, no verso 7 de Levítico 23, o texto diz que no primeiro dia, ou no dia seguinte à Páscoa, o povo não poderia trabalhar. Então, isso precisa ser lembrado. Essa festa se cumpriu ali no contexto de Lucas 23, versos 54 a 56. As mulheres, na sexta-feira à tarde, prepararam os aromas, os bálsamos, e quando chegou o momento do sábado, descansam conforme o mandamento. Dessa forma, então, começa o período de consagração daqueles que eram o povo de Deus, porque eles já poderiam ter a esperança da ressurreição. Cristo morreu sem pecado. E dessa forma, isso poderia ser tipificado pelo pão sem fermento. Inclusive, você pode ler, quando você quiser, Mateus 16, verso 6, faz uma referência aí ao pão sem fermento, que representa, então, o corpo de Cristo, e este que morreu sem pecado. A terceira festa que segue na sequência, no dia imediato aos pães asmos, é as primícias. Ela acontecia então no dia 16 do primeiro mês e festejava o início da colheita, os primeiros frutos. Sem entrarmos em detalhes, então, sobre a contagem, ela geralmente variava aí em questão de diferente de ponto de vista entre fariseus e saduceus. Nós vamos esboçar aqui um pouquinho o significado profético dessa festa no plano da redenção. Então, Jesus morreu literalmente na tarde do dia 14, e no dia 16 ele ressuscita, e de acordo com o texto de 1 Coríntios 15, verso 20, ele ressuscita como as primícias dos mortos, ou dos que dormem, a depender da sua tradução. Então, assim como no tempo do Antigo Testamento, o povo dedicava ao Senhor os primeiros frutos da colheita, então, nessa ocasião, de acordo com Mateus 27, versos 51 ao 53, Jesus dedica ao Pai os primeiros frutos da sua ressurreição. Esse texto fala de uma ressurreição
especial de muitos santos cujas tumbas se fenderam, se racharam por ocasião da morte de Cristo. Então, quando ele ressuscita na manhã do primeiro dia da semana, esses que estavam mortos, os quais a Bíblia não os identifica, ressuscitam. Ellen White, no livro Desejado de Todas as Nações, dá alguns detalhes a mais, afirmando que eles entraram em Jerusalém, testemunharam a respeito da ressurreição de Cristo, em contraposição ao fato de que nesses momentos aí, nesses instantes, os fariseus estavam procurando atuar ali, juntamente aos soldados, para tentar ali desfazer as evidências da ressurreição de Cristo, né? Só que enquanto eles estavam trabalhando contra essas evidências, os verdadeiros seguidores de Cristo, o próprio Cristo e aqueles que estavam ressuscitando juntamente com ele, já estavam vários passos adiante dessas pessoas. Então, dessa forma, não faltam evidências da ressurreição de Cristo ao longo da história, fora todas as evidências arqueológicas que existem até o momento. E essas pessoas sobem com Cristo, ascendem com Cristo para a eternidade. Então, a festa das primícias, ela já prefigurava, já antecedia esse grandioso evento. A quarta festa é a festa das semanas, de acordo com os versos 15 ao 22. Parece que havia uma ligação dessa com a festa anterior, conforme o texto bíblico já aponta. Então é como se fosse uma continuação. Então perceba que era uma semana cheia de feriados religiosos, nos quais as pessoas não trabalhavam de forma ordinária. Então eles dedicavam também alguma parte da colheita. Na verdade, era a parte final da colheita, como se fosse uma espécie de segunda festa das primícias, só que não com os primeiros frutos. E o Pentecostes, ele encontra o seu cumprimento mais exato em Atos capítulo 2, verso 1. E com a descida do Espírito Santo, os apóstolos começam a pregar e dedicam ao Senhor quase 3.000 pessoas. Posteriormente, mais cerca de 5.000. Então percebam aí, primeiramente, o aspecto das primícias, são as primeiras ressurreições. Destacam-se fora dessas aí a ressurreição de Moisés, por exemplo, né? Não é contado junto. E também essa dedicação de milhares de pessoas que aceitam a Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, inicialmente ao trabalho dos apóstolos. Então, assim vai acontecendo ao longo da história, um intervalo depois dessa festa até a próxima. Não no contexto do calendário dos hebreus, mas em relação à nossa história. Dessa forma, então, até a festa das trombetas, que é a próxima festa, de acordo com os versos 24 e 25, que acontecia no primeiro dia do 7º mês. Então, nesse dia, o que acontecia? Era tocada a trombeta para anunciar o primeiro dia do ano civil, ou o ano novo. Então perceba que existe aí uma diferença entre as festividades religiosas e o ano civil, que acontecia basicamente no 7º mês. Por isso que os judeus comemoram o ano novo civil, não no aspecto religioso, quando? No 7º mês.
E esse 7º mês não é o nosso mês de julho, ok? É o mês de setembro, é o nosso mês 9. E essa trombeta alertava o povo em relação à proximidade do dia da expiação, que era o dia de juízo. Então era necessária uma solenidade, uma preparação para esse dia. Então, 5 dias antes, tá, acontecia essa preparação. Então perceba que existia toda uma dedicação do povo em torno dessas festas, dessas solenidades, e não era uma situação em que, nossa, eu esqueci que amanhã é o dia da expiação, eu não me preparei. Tá? Então havia avisos, haviam declarações, haviam informações. Assim como hoje, em nossa igreja, é comum acontecer informações em relação às programações realizadas. Então, a festa das trombetas também era um dia de descanso, assim como todas as outras, e também consagração. Então, nesse dia, eram oferecidas a Deus as ofertas, as respectivas ofertas queimadas. O seu cumprimento profético, atentem bem para isso, ocorreu no anúncio da proximidade do grande dia da expiação, no caso, o dia da expiação cósmico, que foi estampado na primeira mensagem angélica de Apocalipse 14, verso 7. Então a mensagem, temei a Deus e dá-lhe glória, porque chegada é a hora, ou vinda é a hora do seu juízo, é um cumprimento da festa das trombetas. A penúltima festa, de acordo com os versos 26 a 32, que foram os versos que lemos inicialmente, é o dia da expiação, portanto. Conhecida por nós como o juízo investigativo. No tempo do Antigo Testamento era o dia da expiação. Acontecia uma vez por ano, como já havia declarado anteriormente, e era o dia mais solene de todos do calendário hebraico. Justamente porque nesse dia era o único dia do ano que o sumo sacerdote adentrava ao Santo dos Santos. Mas, inclusive, até gostaria de aproveitar esse aspecto importante, que é um elemento crucial, porque existe uma falsa compreensão em relação a esse aspecto, de que o sumo sacerdote adentrava o Santo dos Santos nesse dia. Então muitos pensam que ele só poderia entrar no Santíssimo nesse dia. Nos outros dias ele era proibido de entrar. Então essa é uma compreensão equivocada. Até mesmo porque Moisés, que era levita, ele realizou a inauguração do santuário. E para que essa inauguração acontecesse, o que era feito? Entrava-se no lugar santíssimo. Da mesma forma equivocada que esta, muitos acreditam que Jesus era impedido de entrar no lugar santíssimo ao longo da história, sem que antes cumprisse todo o período de seu sacerdócio no lugar santo. Esta é uma compreensão equivocada, que antes mesmo de entrar no lugar santíssimo definitivamente, após ascender ao céu, ele foi uma vez para confirmar o mérito do seu sacrifício diante do Pai. Posteriormente ele retorna e depois ascende em definitivo ao céu. E quando ele ascende em definitivo ao céu, ele vai direto ao Santíssimo. Não para o juízo investigativo,
mas para a inauguração do santuário. Afinal, tudo o que acontecia no santuário terrestre prefigurava de forma cósmica todo o ministério de Cristo. Então, após realizar aí as obras relacionadas ao átrio, ou seja, o seu batismo e o seu sacrifício na cruz, ele adentra o Santíssimo, inaugura o santuário, realiza a inauguração, assim como Moisés fez. E assim ele adentra o lugar santo para realizar a expiação ali, de acordo com a sequência do tempo. Mas isso não significa que ele era impedido de entrar, não. Enquanto não cumprir, enquanto não chegar ali até o dia 21 de outubro de 1844, Cristo não pode entrar no lugar santíssimo. Essa é uma compreensão biblicamente equivocada. Eu não estou falando do aspecto teológico, mas textual da Bíblia. Então não existe nenhum texto bíblico que afirme que Cristo não poderia adentrar o lugar santíssimo, assim como também os levitas também o fizeram em sua época. A última festa, portanto, aqui é a dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos ocorria alguns dias depois. Se a festa do dia da expiação acontecia no 10º dia do 7º mês, esta aqui então acontecia 5 dias depois. No que consistia a festa dos tabernáculos? Principalmente no tempo em que Israel já estava estabelecido em Canaã, eles faziam uma pequena excursão, digamos assim, para relembrar durante 7 dias o tempo em que peregrinaram no deserto. Era como se fosse o nosso retiro da época de carnaval. E dessa forma eles ficavam acampados por 7 dias para relembrar esse tempo. Inclusive, nesse período, diferentemente do dia da expiação, que era um dia de contrição, um dia de tristeza pelo pecado, um dia de expectativa, porque o sumo sacerdote estava lá dentro. Qual seria o resultado daquele juízo que estava acontecendo lá? Ficavam na expectativa. Por isso era importante a ênfase espiritual na consagração, na comunhão. Em todos os dias do ano era realizado isso, e os sacrifícios já faziam todo o direcionamento para esse dia da expiação. Afinal de contas, todos os pecados confessados eram simbolicamente aspergidos na cortina que fazia a separação entre o santo e o santíssimo. Diga-se de passagem, também existe uma compreensão aí que em realidade é pura imaginação. Não existe absolutamente nada na Bíblia que permita esse tipo de comparação. Qual o pátio da igreja é comparado com o átrio ou o pátio do santuário, e a parte aqui onde nós estamos seria o lugar santo, e daqui para frente até o batistério é o lugar santíssimo. Não existe absolutamente nada que redirecione a essa compreensão. Ela seria até mais filosófica do que bíblica, com toda certeza. E a expectativa era grande, porque a cortina ficava fechada. Aquela luz, aquela fumaça que invadia um lugar. E todo o povo ficava concentrado do lado de fora. Como já havia dito no início, eram todos esses dias que não havia trabalho.
Então eles ficavam ali aguardando, em contrição, em oração, esperando pela saída do sumo sacerdote. 5 dias depois, portanto, na festa dos tabernáculos, era um clima totalmente diferente desse. Era um clima de júbilo, de gratidão, além da retrospectiva que eles faziam no tempo em que moravam em barracas. Dessa forma, então, o juízo já havia passado, o perdão dos pecados era uma coisa garantida, mas também era uma festa de colheita. Se vocês algum dia lerem o livro de William Coleman, chamado Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, nas páginas 268 e 269, ele destaca, inclusive, que nessa colheita estavam inclusas uvas e azeitonas, e havia um espírito de gratidão por parte do povo em relação a tudo aquilo que o Senhor havia feito ao longo do ano. O seu cumprimento ainda está no futuro. Depois do término do grande dia da expiação, ou também pode ser chamado de o dia da expiação cósmico, tá? Em relação à época em si. Então, essas festividades apontavam para, inclusive, eventos futuros. Desde a ocasião da morte de Cristo até o dia da segunda vinda. Então, essa festa é uma prefiguração da segunda vinda de Cristo. Ele virá para fazer a colheita final. Lembram-se que eu afirmei que havia uma colheita final ali, uma dedicação final da última parte boa da colheita. Então Cristo voltará uma segunda vez e ressuscitará aqueles que estavam mortos, que creram nele ao longo da vida. Transformará os que creram nele e estão vivos por essa ocasião. Segundo o Apocalipse capítulo 14, versos 14 a 16. Aparece inclusive a figura do rei que está com a foice na mão. Dessa forma, para realizar a colheita final. Note, inclusive, uma descrição bem vívida que Ellen White faz em relação a esse dia, em Primeiros Escritos, páginas 16 e 17. Todos nós entramos na nuvem e estivemos 7 dias ascendendo para o mar de vidro. Será um dia de muito louvor e gratidão pelo perdão dos pecados que foi concluído na festa anterior. E seguirá por 7 dias, até recebermos de Jesus as coroas da vitória. Então Ellen White escreveu que nós estaremos ascendendo durante 7 dias em direção ao mar de vidro. De onde será que ela tirou isso? Não é verdade? Então foi justamente dessa parte da festa dos tabernáculos. A Bíblia também relaciona essa festa com a restauração final do povo de Deus. Em Zacarias 14, 16, nós lemos que todos os que restarem de todas as nações que vieram contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Portanto, as 7 festas de Israel contêm de forma universal e também cronológica a história da salvação, desde a morte de Cristo na cruz como Cordeiro Pascal, até o momento de sua segunda vinda, que ocorrerá de forma gloriosa. Apesar que hoje nós não celebramos essas comemorações como Israel fazia no tempo do Antigo Testamento,
podemos estudá-las e extrair diversas lições espirituais para a nossa vida cristã. Mas nós não podemos esquecer de uma coisa muito importante. Estamos vivenciando hoje o dia cósmico da expiação. O grande dia do juízo investigativo. Nós precisamos, de fato, ser um povo alegre, ser um povo feliz. Mas enquanto nós somos um povo de Deus feliz, que sente a alegria da salvação, nós precisamos sentir tristeza pelo pecado, na expectativa do resultado do juízo que Cristo está realizando em favor daqueles que creram em seu sacrifício. Hoje Ele está ao lado do Pai, intercedendo por nós. E o evento que nos aguarda é o grande dia cósmico da festa dos tabernáculos. Hoje estamos iniciando um ano novo. Estamos no primeiro dia de 2022. Por isso, o título dessa mensagem de hoje. É um dia que nós geralmente ficamos animados, ficamos esperançosos. Nós já finalizamos o ano de 2021, talvez não da mesma forma que nos anos anteriores, a esses momentos tão difíceis que temos vivenciado aí nesses últimos 2 anos. Mas nós fazemos planos. Nós temos expectativas. Isso é natural nosso. Desde aqueles planos mais básicos. Não, eu prometo que quando chegar o dia 3 de janeiro, que é uma segunda-feira, eu vou começar uma dieta. Eu vou emagrecer. Eu vou conseguir um emprego. Eu vou me esforçar para ser uma pessoa melhor. Eu vou estudar, eu vou crescer, eu vou formar uma família, enfim. São planos, são objetivos. Cada um de nós tem planos em nosso coração. Mas entre esses planos, eu gostaria de propor a você nesta manhã, que esteja em seu coração, antes de quaisquer planos que você já tem idealizado para este 2022. Que você não somente continue na expectativa em relação ao juízo investigativo, mas que nesse ano de 2022, se isso já não aconteceu, ou se já aconteceu, mas você deseja renovar isso, que o seu coração possa ser inteiramente do Senhor Jesus. Que você possa entregar o seu coração a Jesus hoje mesmo, inteiramente. É plenamente compreensível que nós, como seres humanos, temos a dificuldade de entregar o coração inteiramente. Afinal de contas, são tantas coisas que concorrem, que competem pela atenção de Deus em nossa vida. Então é natural. Até por isso que João, o apóstolo, escreveu na sua primeira carta, capítulo 2, verso 1. Se vocês pecarem, vocês têm um advogado. Então veja, a vida cristã, diferente do que muitos pintam em nossos dias, não é necessariamente um ideal impossível de perfeição, uma vida de santificação impecaminosa. É uma vida de santificação na qual nós necessitamos de um advogado.
Muitos questionam a nossa compreensão a respeito do que representa de fato o sacrifício de Cristo na cruz, que é justamente o ponto de partida. Não é o todo, não é o ponto final. Lógico que representa tudo também, mas é o ponto de partida. Não é o ministério de Cristo por completo, é apenas a primeira fase. Sabe, Deus poderia, de fato, ter concluído, se Ele quisesse, o plano da redenção apenas com um único evento, neste caso com a morte de Cristo. Mas Ele sabe que nós temos essa necessidade, porque nós todos nascemos com um defeito de fábrica, a nossa natureza pecaminosa. Por isso, a morte de Cristo acabou com toda a culpa e condenação. Mas nós ainda continuamos sendo pecadores. Por isso, no tribunal de Deus, nós temos e precisamos de um advogado. E o mais interessante é que nós não temos somente um advogado à destra do Pai. Nós temos um outro advogado aqui conosco, que caminha aqui entre a gente, entre essas fileiras, que nos acompanha diariamente ao trabalho, que está com a gente em casa, que nos momentos mais difíceis e complexos da vida, Ele está ali. Sobre o qual Paulo afirma que nos ajuda a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ele está sempre conosco, o Espírito Santo. Ele é o advogado de Cristo conosco. Ele é aquele que nos ajuda a redigir a nossa carta de defesa, para que, se necessário for, nós como réus possamos ler essa carta como uma carta de justificativa. Que você possa ter em mente essa realidade. Que isso possa motivar você. Também está nos assistindo pela internet, a entregar o seu coração. Diga a Ele: Senhor, o meu coração é Teu e somente Teu. Pode ser que eu ainda fale, mas eu estou disposto a entregar o meu coração. Eu estou disposto a decidir. A decisão é minha e sua. E Deus dará o poder para que você realmente possa fazer essa entrega. E que essa entrega possa ocorrer durante todos esses próximos 364 dias de 2022. Nesse momento, nós estaremos então fazendo uma oração especial por cada uma das decisões tomadas. Nosso grande Deus, obrigado porque, através da Tua palavra, através dessas festas religiosas que vêm se cumprindo ao longo da história, o Senhor tem procurado dramatizar da forma mais vívida possível a obra da redenção em favor da humanidade. Por favor, que essas, não somente as festas, mas as realidades, os significados espirituais delas, possam estar vívidos em nossas mentes. Que o grande dia cósmico da expiação possa estar sempre em nossa mente. Que possamos buscar ao Senhor todos os dias de nossas vidas. Sabemos, não somente pelos sinais, pelos eventos que acontecem ao longo da história, mas sabemos que o tempo é breve. A segunda vinda do Senhor está às portas. E nós, Senhor, estamos na expectativa. Muitas vezes não vemos a hora, a nossa ansiedade é grande. Mas ao mesmo tempo convivemos com nossos problemas internos da nossa natureza. Por favor, que o Senhor nos ajude com isso. Que o Senhor nos transforme, nos purifique por inteiro.
e nos dê o poder para que possamos entregar inteiramente nosso coração ao Senhor. Que o Senhor nos acompanhe ao longo de 2022. Que o Senhor abençoe esta igreja. Que através deste lindo trabalho, muito mais pessoas possam conhecer ao Senhor. Despede-nos em segurança neste momento. E que tenhamos um restante de sábado feliz em Tua companhia. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.